Porque a Espanha celebra a La Tomatina. Este festival emocionante acontece anualmente na cidade de Buñol e transforma as ruas em um mar vibrante de tomates esmagados. A La Tomatina é celebrada na última quarta-feira de agosto e atrai milhares de pessoas de todo o mundo, que se reúnem para jogar tomates maduros uns nos outros, criando uma atmosfera divertida e animada. A origem deste evento inusitado remonta a uma briga local em 1945, quando um grupo de jovens começou uma batalha de comida durante um festival. Com o tempo, isso se transformou em um grande evento de lançamento de tomates, que conhecemos hoje. Os participantes usam óculos de proteção e camisetas, prontos para mergulhar em um mar de frutas vermelhas. Este festival único não só traz alegria e amizade entre os participantes, mas também destaca a importância da comunidade e da diversão na cultura espanhola. Então, você está pronto para se juntar à loucura dos tomates? Você sabia que a Mercedes-Benz inventou um joystick para dirigir? Essa inovação revolucionária surgiu em 1996 com o modelo F200, permitindo que os passageiros controlassem o carro de uma maneira totalmente nova. Em vez do volante tradicional, esse design único tinha um joystick que controlava tanto a velocidade quanto a direção. Imagine isso como um controle de videogame para um carro de verdade. Isso não apenas facilitou a condução do banco do passageiro, mas também abriu novas possibilidades para tecnologias de assistência ao motorista. O joystick F200 fazia parte de uma tendência maior nas tecnologias automotivas, focada em aumentar a segurança e o conforto. Imagine alguém podendo dirigir com cuidado, observando a estrada do banco do passageiro. Essa inovação abriu caminho para futuros avanços em direção autônoma e sistemas inteligentes de controle de veículos. A criação do joystick demonstra o compromisso da Mercedes-Benz em ultrapassar limites e repensar nossa interação com os carros. O que mais o futuro das tecnologias de direção pode nos reservar? Você não vai acreditar nisso sobre o café de civeta. Essa bebida única, conhecida como Kopi Luwak, tem uma reviravolta inusitada que chama a atenção. O processo começa com as civetas, pequenos mamíferos que sobem em árvores e se deliciam com cerejas de café maduras, que não são apenas um petisco para elas, mas também um ingrediente-chave para essa iguaria. Depois que as civetas consomem as cerejas, elas as digerem e enquanto os grãos passam por seus sistemas digestivos, uma transformação fascinante ocorre. A fermentação natural realça o sabor dos grãos, tornando-os mais distintos. Uma vez coletados e limpos, esses grãos passam por um processo de torrefação, liberando um sabor rico e suave, muitas vezes descrito como tendo notas de chocolate ou caramelo. Esse processo trabalhoso resulta em uma mercadoria rara, que pode ser bastante cara. Ao saborear sua xícara de café de civeta, você pode se maravilhar com como a natureza contribui para nossas experiências culinárias. No entanto, a produção do Kopi Luwak gerou debates éticos sobre o tratamento das civetas em cativeiro. Portanto, é sábio escolher opções de origem sustentável se você quiser desfrutar dessa bebida luxuosa. Os carros voadores realmente estão chegando em breve? A empresa Xpeng Aero HD está abrindo caminho para o futuro com seus protótipos inovadores de carros voadores na China. Imagine voar pelo céu, evitando os engarrafamentos e desfrutando de uma vista panorâmica da cidade. Esses veículos incríveis têm rotores para decolagem vertical, permitindo que eles decolam e pousam como helicópteros, sendo perfeitos para ambientes urbanos. Essa tecnologia revolucionária pode mudar significativamente nossa visão sobre transporte nas cidades, onde os engarrafamentos são comuns. Com os carros voadores, as viagens podem se tornar mais rápidas e eficientes, permitindo que as pessoas cheguem aos seus destinos em tempo recorde. Isso não só aliviará a pressão nas estradas congestionadas, mas também reduzirá a pegada de carbono das viagens. Embora ainda possa levar alguns anos até que os carros voadores estejam nos nossos céus, o trabalho da Xpeng Aero HD nos aproxima de uma realidade que antes parecia pura ficção científica. Estamos prontos para aceitar essa revolução aérea. Você sabia que um disco rígido de 500 kg mudou a computação? Em 1980, a IBM deu um grande salto na tecnologia ao lançar o primeiro disco rígido de 1 GB, pesando impressionantes 500 kg. Essa máquina enorme era tão grande que qualquer computador moderno parecia um brinquedo. Com um preço de $40 mil, estava muito longe dos pequenos dispositivos de armazenamento que carregamos hoje, como pendrives e smartphones que têm centenas de gigabytes de espaço.
O tamanho e o custo desse disco rígido mostram o quanto avançamos na tecnologia de armazenamento de dados. Imagine precisar de uma empilhadeira para mover os dados do seu computador, em vez de simplesmente conectar um pendrive. Esse disco rígido gigante foi fundamental para a revolução do armazenamento, abrindo caminho para tecnologias mais compactas, eficientes e poderosas. Entender essa evolução nos faz valorizar a facilidade de enviar fotos ou assistir a filmes hoje. A jornada daquele gigante de 500 quilos até nossos dispositivos elegantes é realmente notável. É um testemunho da engenhosidade humana e da busca incessante pela inovação. Você sabia que os camelos podem comer espinhos sem se machucar? Os camelos têm uma habilidade incrível que lhes permite comer plantas espinhosas sem se ferir. Essa característica é essencial para a sobrevivência em condições severas do deserto, onde a comida é muitas vezes escassa. A boca deles é equipada com um céu da boca duro e resistente, que funciona como um escudo, permitindo que mastiguem vegetação espinhosa sem danos. Imagine como é difícil lidar com o calor intenso e a falta de recursos, enquanto ainda encontra maneiras de se alimentar de plantas que afastariam outros animais. Essa habilidade única não só fornece alimento aos camelos, mas também ajuda a manter o delicado equilíbrio dos ecossistemas do deserto. Ao consumir plantas espinhosas, os camelos desempenham um papel no controle do crescimento das plantas e na fertilização do solo através de seus excrementos. Sua adaptação extraordinária demonstra as maravilhas da evolução, mostrando como os seres vivos podem prosperar em condições adversas. Na próxima vez que você ver um camelo, pense em como esses seres são incríveis em se adaptar para sobreviver em um mundo onde muitos teriam dificuldades. Não é impressionante? Surpreendentemente, é um fato que a geografia de Angola fascina. Angola é um país cativante no sul da África, conhecido por sua configuração geográfica única, que cria um rico mosaico cultural e potencial econômico. Situado entre a Namíbia ao sul, a República do Congo ao norte e a Zâmbia a leste, as fronteiras de Angola formam uma confluência de culturas diversas e comércio vibrante, enriquecendo a vida de seu povo. No entanto, o encanto de Angola não para por aí. A oeste, o país oferece acesso ao deslumbrante Oceano Atlântico, onde vistas costeiras impressionantes e praias lindas convidam tanto turistas quanto locais a explorar. Esta costa pitoresca não é apenas um banquete para os olhos, mas também uma artéria crucial para o comércio marítimo, posicionando Angola como um jogador-chave nas rotas de navegação regionais. Além disso, essa vantagem geográfica impulsiona a economia de Angola ao contribuir com seus ricos recursos naturais, incluindo petróleo e minerais valiosos. A interação entre terra e mar apresenta a Angola tanto desafios quanto oportunidades, moldando sua identidade e futuro. Portanto, se você é um amante da história, um entusiasta da geografia ou simplesmente está em busca de vistas deslumbrantes, as fronteiras e a costa únicas de Angola certamente oferecem algo emocionante para descobrir. A verdade é que este poço ardente nos fascina. O Portal do Inferno, um famoso cratera no Turcomenistão, tem capturado a imaginação de muitos desde 1971. Tudo começou com um acidente de perfuração, quando geólogos soviéticos buscavam gás natural. O equipamento deles acidentalmente perfurou a terra, criando um grande buraco que rapidamente começou a se encher de gás metano. Para evitar uma explosão catastrófica, os geólogos tomaram uma decisão ousada: atearam fogo ao gás, acreditando que ele se apagaria em algumas semanas. No entanto, as chamas continuaram a arder, transformando este local antes comum em um espetáculo extraordinário que continua a queimar até hoje. Com um brilho hipnotizante iluminando a paisagem desértica ao redor à noite, a cratera se tornou um destino popular para viajantes aventureiros. Visitantes se reúnem neste local notável para admirar as chamas eternas, capturando fotografias deslumbrantes no processo. O Portal do Inferno é um testemunho do erro humano e da força da natureza, fascinando buscadores de emoções e mentes curiosas. Então, o que você acha? Você teria coragem de visitar esta maravilha surreal da natureza? Incríveis possibilidades das lentes de diamante sintético. Pesquisadores da NASA e da tecnologia a laser descobriram que essas lentes modernas podem revolucionar aplicações espaciais. Diferente das lentes de vidro ou plástico comuns, os diamantes sintéticos suportam temperaturas extremas e radiação no espaço, onde as condições podem ser severas e imprevisíveis.
Sua incrível resistência evita que derretam ou quebrem, tornando-as ideais para missões de exploração espacial. Imagine uma câmera em Marte, tirando fotos impressionantes, sem se preocupar com danos nas lentes. Os cientistas estão entusiasmados com o potencial dessas lentes, pois podem aprimorar telescópios e outros instrumentos, levando a novas descobertas além do nosso planeta. Com as lentes de diamante sintético, estamos dando um grande passo em frente na exploração segura e eficiente do universo. Quem sabe essa tecnologia mude nossa compreensão do cosmos. Vamos revelar a verdade sobre o ILT Cloner. Em 1983, um estudante de 15 anos chamado Richard Skrenta criou o primeiro vírus de computador, conhecido como ILT Cloner. Esse vírus inovador, mais travesso, era carregado a partir de disquetes, que eram populares na época. Uma característica engraçada do ILT Cloner era que a cada 50 vezes que o computador infectado era ligado, ele mostrava um poema. Embora não causasse danos sérios, o ILT Cloner marcou o início de uma nova era na cibersegurança. Pela primeira vez, as pessoas perceberam que o malware poderia afetar o funcionamento dos computadores. Apesar de ser relativamente inofensivo, o ILT Cloner aumentou a conscientização sobre a segurança dos computadores e os riscos associados às tecnologias em desenvolvimento. Com o aumento do uso de computadores no dia a dia, a necessidade de cibersegurança se tornou ainda mais relevante. Você acha que hoje entendemos completamente as consequências dos vírus? Acredite ou não, mas a história da velocidade é surpreendente. Em 28 de janeiro de 1896, Walter Arnold, de Paddock Wood, Kent, foi a primeira pessoa condenada por excesso de velocidade, atingindo impressionantes 8 milhas por hora. Naquela época, o limite de velocidade era de apenas 2 milhas por hora, o que torna a velocidade de Arnold 4 vezes acima do permitido. Imagine um policial perseguindo-o de bicicleta para aplicar uma multa. Esse caso inusitado foi um marco nas leis de trânsito, pois destacou a necessidade de regular a velocidade com a chegada dos automóveis. Em uma época em que as estradas eram dominadas por carruagens puxadas por cavalos, o caso de Arnold ressaltou os perigos das tecnologias em rápida evolução. O mundo estava mudando rapidamente, e as regras que governavam nossas estradas também. Você consegue acreditar que uma velocidade aparentemente tão lenta teve consequências históricas tão grandes? O que realmente dá beleza aos rios? A natureza nos encanta de maneiras surpreendentes, e os rios são frequentemente considerados algumas das paisagens mais bonitas do nosso planeta. Vamos tomar como exemplo o rio Amazonas. Não se trata apenas de seu tamanho, é um ecossistema vibrante, cheio de vida, que o torna impressionante. Florestas tropicais exuberantes, uma diversidade de fauna e águas cintilantes criam uma imagem encantadora que convida à exploração e admiração. Os rios também desempenham um papel importante na cultura humana, servindo como fonte de inspiração para a arte, literatura e até música. As pessoas viajaram ao longo dessas vias aquáticas por séculos, encontrando não apenas beleza, mas também recursos essenciais e rotas comerciais. Essa conexão com os rios enriquece nossas vidas, lembrando-nos da importância de preservar essas maravilhas naturais. Então, o que você acha que é a chave para o encantamento fascinante de um rio? Você consegue imaginar que existem zebras albinas raras? Essas criaturas impressionantes não são apenas uma variação das zebras comuns, elas são uma maravilha rara da natureza. As zebras albinas se destacam devido a uma mutação genética que afeta a produção de melanina em seus corpos. Essa falta de pigmento faz com que, em vez das listras pretas e brancas habituais, sua pele apareça branca ou em um tom claro com listras muito claras ou até rosadas. Sua aparência marcante cativa entusiastas da vida selvagem e pesquisadores, já que avistamentos desses animais raros são incrivelmente incomuns na natureza. No entanto, esse charme único traz desafios. A ausência de melanina pode aumentar sua vulnerabilidade ao sol, tornando-as suscetíveis a queimaduras solares e câncer de pele. Além disso, essa pigmentação incomum pode complicar suas interações sociais dentro dos grupos, pois podem ser percebidas de forma diferente por seus pares. Além disso, sua cor mais clara pode dificultar sua camuflagem, deixando-as mais expostas a predadores. Assim, a existência de zebras albinas provoca discussões fascinantes sobre sobrevivência, adaptação e as maravilhas da genética na natureza. Imagine avistar uma dessas belas e raras zebras vagando pela savana, uma verdadeira joia da vida selvagem. Descubra como medir a distância até um raio com segurança.
Cientistas criaram um método simples para calcular quão longe ocorreu um raio, ajudando a proteger você e os outros. Quando você vê um clarão de raio, comece a contar os segundos até ouvir o trovão. A cada 5 segundos, significa que o raio está a cerca de 1 milha de você. Esse método se baseia no fato de que a luz viaja mais rápido que o som. Então você vê o clarão antes de ouvir o trovão. Sabendo essa distância, você pode entender quando é hora de procurar abrigo durante uma tempestade, já que um raio pode atingir a vários quilômetros da chuva. Especialistas em segurança recomendam se abrigar se a distância for menor que 6 milhas, pois o risco de ser atingido por um raio aumenta significativamente. Então, da próxima vez que uma tempestade começar, não se esqueça de contar os segundos e fique seguro. O que realmente deu origem à literatura de mistério? O primeiro romance policial completo, O Mistério de Notting Hill, surgiu na mente de Charles Warren Adams. Esta obra fascinante não só estabeleceu as bases do gênero, mas também teve uma reviravolta irônica. Seu autor supostamente estava envolvido em esquemas fraudulentos. Imagine só, enquanto Adams criava histórias sobre mistérios e detetives, ele também se aprofundava no mundo do crime de colarinho branco. Essa vida dupla pinta um retrato intrigante de um homem que, seja por ironia ou inspiração, criou um novo mundo literário repleto de detetives inteligentes e enigmas complicados. Como poderia alguém que se encontrou no mundo da fraude se tornar o inventor de um gênero focado na resolução de crimes? Esse contraste fascinante destaca as complexidades da natureza humana e nossa fascinação pelo misterioso mundo dos criminosos e detetives. O trabalho de Adams permanece como um lembrete de que até as histórias que parecem mais simples podem esconder verdades inesperadas. Você já se perguntou por que os escorpiões são seguros para comer? Em muitos países, especialmente na China e no México, os escorpiões não são apenas criaturas assustadoras que se escondem nas sombras. Eles também são um petisco popular. Apesar de sua reputação intimidadora, esses aracnídeos podem ser consumidos, pois o preparo elimina as proteínas nocivas presentes em seu veneno. Quando fritos ou assados, os escorpiões ficam crocantes e saborosos, tornando-se uma iguaria para os amantes de comidas exóticas. Na verdade, eles são frequentemente servidos em espetos ou como comida de rua. Essa prática culinária destaca como diferentes culturas aceitam uma variedade de alimentos que podem parecer estranhos à primeira vista. Então, da próxima vez que você pensar em experimentar algo ousado, lembre-se de que os escorpiões podem ser um petisco saboroso e rico em proteínas, que conta uma história sobre tradições e criatividade na culinária. Você pode se surpreender. A origem estilosa do laço para botão. O laço localizado na parte superior da lapela do paletó tem uma história interessante. No início do século XIX, a moda masculina incluía paletós com golas altas, que podiam ser fechados para um visual mais formal. No entanto, com a chegada dos dias quentes, tornou-se popular deixar o botão de cima aberto. Isso não apenas trazia frescor, mas também permitia que as lapelas caíssem de forma mais natural, criando uma atmosfera mais descontraída. Mas e quanto a esse laço único? Ele não era apenas para enfeitar. No passado, tinha uma função prática. Os cavalheiros às vezes prendiam flores ali para melhorar sua aparência e adicionar um toque de cor ao traje. Então, da próxima vez que você ver esse laço, lembre-se de que não é apenas um elemento de moda, é uma homenagem ao estilo do passado. Um fato interessante sobre Mercúrio e Vênus. Muitas pessoas acham que Vênus é o planeta mais próximo da Terra, mas na verdade é Mercúrio. Essa verdade surpreendente está relacionada às órbitas únicas desses dois planetas. Mercúrio, sendo o menor planeta do nosso sistema solar, orbita o Sol em uma trajetória mais estreita do que Vênus. Quando Mercúrio se move em sua órbita elíptica, ele frequentemente fica mais perto da Terra do que Vênus, especialmente em certos momentos. Na verdade, devido à sua órbita menor, Mercúrio passa mais tempo mais próximo, tanto do Sol quanto do nosso planeta, do que Vênus. Essa é uma ideia errada comum, e entender os movimentos dos planetas pode ser complicado. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e pensar sobre os planetas vizinhos, lembre-se desse fato fascinante. Mercúrio é nosso vizinho planetário mais próximo, e não Vênus. Não é incrível como muitas vezes podemos interpretar mal o que vemos no espaço? Você sabia que os cavalos também precisam de sono profundo? Embora cavalos e vacas consigam cochilar em pé, eles não podem viver sem o sono REM profundo, que é essencial para a saúde deles.
A evolução fez com que esses animais majestosos se adaptassem ao ambiente, permitindo que ficassem alertas a predadores. No entanto, assim como nós, para passar pelos ciclos de sono profundo, os cavalos, às vezes, precisam se deitar para realmente recuperar as energias. Eles podem parecer capazes de dormir em pé, mas frequentemente precisam de um momento aconchegante no chão para restaurar sua energia e manter seu bem-estar. Esse interessante padrão de sono mostra como esses animais permanecem vigilantes na natureza e destaca o equilíbrio que precisam manter para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um cavalo tranquilamente em pé, lembre-se de que ele está apenas cochilando, mas para um descanso profundo, ele precisa se deitar no chão para um sono de qualidade. Descubra o que realmente dá ao besouro escorpião sua defesa poderosa. Este inseto notável revela uma abordagem fascinante sobre estratégias de sobrevivência. Nativo de partes da América Central e do Sul, o besouro escorpião usa suas longas antenas flexíveis para liberar uma arma química potente quando ameaçado. Ao contrário da maioria dos insetos que mordem ou picam, essa pequena criatura emprega uma tática inteligente. Ela pode liberar um coquetel tóxico através de glândulas especializadas localizadas em suas antenas. Esse mecanismo engenhoso permite que ela afaste predadores potenciais, incapacitando ou prejudicando aqueles que possam tentar se alimentar dela. As toxinas não são aleatórias, elas têm um propósito específico, garantindo que apenas os atacantes mais ousados pensem duas vezes. A seleção natural favoreceu essas adaptações únicas, permitindo que o besouro escorpião prospere em um ecossistema competitivo, onde muitas espécies lutam pela sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você encontrar um desses besouros, lembre-se de que sua aparência aparentemente sem graça esconde uma poderosa arma secreta, tornando-o um mestre da defesa no mundo dos insetos. Quantas outras criaturas usam métodos tão extraordinários para proteção? Você sabia sobre o incrível design de Talladega? Essa famosa pista da NASCAR é conhecida pela sua inclinação extrema de 33 graus nas curvas, que ajuda os carros a se manterem na pista em velocidades altíssimas. Imagine-se acelerando nas curvas, como se estivesse colado ao asfalto. Essa inclinação acentuada permite que os pilotos mantenham alta velocidade sem sair da pista, criando um espetáculo emocionante tanto para os competidores quanto para os espectadores. Mas não é só sobre velocidade. A inclinação também influencia a estratégia da corrida. Os pilotos podem seguir uns aos outros, aproveitando as vantagens aerodinâmicas para aumentar a velocidade. Essa característica única faz de Talladega um lugar amado pelos fãs que vêm assistir a emocionantes corridas de alta velocidade. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida da NASCAR, lembre-se de que a pista não é apenas uma faixa, mas um elemento crucial no emocionante mundo do automobilismo. Você sabia que Hakan Şükür marcou um gol em apenas 11 segundos? Esse momento recorde aconteceu na Copa do Mundo de 2002, quando a estrela turca Hakan Şükür começou a partida contra a Coreia do Sul. Surpreendentemente, ele balançou as redes em menos de um instante no primeiro tempo, estabelecendo o gol mais rápido da história das Copas do Mundo. A torcida explodiu de alegria, e seus companheiros de equipe correram para comemorar essa conquista incrível. Esse gol não só quebrou um recorde, mas também mostrou a impressionante habilidade e a rápida reação de Şükür em campo. O torneio foi histórico para a Turquia, que chegou às semifinais e conquistou o terceiro lugar. Fãs de todo o mundo ainda falam sobre essa brilhante conquista, que reflete o espírito e a intensidade da competição. Imagine como foi estar presente em um momento tão emocionante. É um lembrete de como o esporte pode criar memórias inesquecíveis em apenas alguns segundos. Você sabia que as baleias podem ser monitoradas com drones? Essa tecnologia incrível está mudando a forma como os cientistas estudam esses magníficos seres. Em vez de incomodar as baleias com barcos ou contato direto, os pesquisadores agora usam drones para instalar dispositivos de rastreamento de maneira menos invasiva. Quando uma baleia sobe à superfície para respirar, o drone pode soltar um pequeno dispositivo com ventosas que gruda no corpo da baleia sem causar danos. Esse método permite que os cientistas coletem informações valiosas sobre os movimentos das baleias, seus hábitos alimentares e comportamentos, sem perturbar seu habitat natural. Essa abordagem não invasiva não só protege as baleias, mas também fornece dados mais precisos sobre suas populações e habitats.
Com a combinação de tecnologias modernas de drones e pensamento inovador, estamos adquirindo novos conhecimentos sobre a vida desses incríveis gigantes do oceano. Imagine quanto mais podemos aprender enquanto essa tecnologia continua a evoluir. Você consegue imaginar outras maneiras que os drones podem nos ajudar a estudar a vida selvagem com segurança. Prepare-se para se surpreender com Thumbelina, o mini cavalo. Nascida em 2001 com uma rara forma de nanismo, Thumbelina é oficialmente reconhecida como o menor cavalo do mundo. Ela mede apenas 43 centímetros e pesa 26 quilos, conquistando o coração de muitos. Thumbelina não é apenas uma visão adorável, ela tem um impacto significativo como animal terapêutico. Este mini cavalo visitou diversos hospitais e centros de cuidados, trazendo alegria para crianças e idosos. Seu temperamento gentil, combinado com seu tamanho único, cria uma presença tranquilizadora, tornando-a um verdadeiro símbolo de compaixão e cuidado. A história de Thumbelina nos lembra que até as menores criaturas podem mudar o mundo para melhor. Pessoas de todas as idades a adoram e suas visitas frequentemente iluminam os dias de forma inesperada. Como pode um cavalo tão pequeno ter um coração tão grande? Todo ano, a Mongólia se enche de cor e alegria durante os festivais tradicionais Panahan e Berkuda. Esses eventos coloridos mostram o rico patrimônio cultural do país, unindo história e entretenimento. O Panahan, celebrado no outono, inclui competições tradicionais de arco e flecha, onde arqueiros experientes demonstram sua precisão e força, encantando o público a cada tiro. Enquanto isso, o Berkuda oferece emocionantes corridas e jogos a cavalo, destacando a profunda conexão do país com esses majestosos animais. Famílias se reúnem para saborear pratos locais deliciosos, dançar ao som da música folclórica e assistir a apresentações emocionantes que refletem as tradições nômades da Mongólia. Essa combinação única de esporte, cultura e espírito comunitário realmente traz à vida o legado da Mongólia. Você já vivenciou um festival que une natureza e história em um só lugar? Você sabia que sementes antigas podem florescer novamente? Esse fato incrível foi possível graças a cientistas que trouxeram de volta à vida uma planta a partir de sementes que estavam sob o gelo siberiano por mais de 32 mil anos. Essas sementes pertenciam a uma planta conhecida como Silene stenophila e foram encontradas por pesquisadores russos em uma toca fossilizada de esquilos. Após cuidadosos cuidados, as sementes antigas germinaram e a planta acabou florescendo, oferecendo uma visão fascinante sobre o ecossistema da pré-história. Essa conquista notável não só demonstra a resistência da vida, mas também fornece valiosos conhecimentos sobre como as espécies se adaptam a condições extremas. Imagine quanto podemos aprender sobre mudanças climáticas passadas e ecossistemas graças a essas sementes viajantes no tempo. Quais outros segredos a Terra pode esconder sob camadas de gelo e solo? Descubra a impressionante quantidade de ovelhas na Austrália. Após a China, a Austrália se destaca com cerca de 100 milhões de ovelhas, tornando-se um grande produtor de carne e lã de ovelha. Esses animais peludos têm um impacto significativo na economia do país, especialmente porque a Austrália é um dos principais produtores de lã do mundo. Vastíssimos pastos são ideais para essas ovelhas, criando condições favoráveis para sua vida. Curiosamente, a ovinocultura australiana também foca na sustentabilidade, e os fazendeiros utilizam métodos cuidadosos para manter a saúde dos animais e cuidar do meio ambiente. Além da lã, as ovelhas são valorizadas pela carne, o que aumenta a popularidade de pratos saborosos de cordeiro ao redor do mundo. Essa impressionante quantidade de ovelhas não só apoia as comunidades locais, mas também desempenha um papel importante na identidade agrícola da Austrália. Você consegue imaginar um rebanho tão grande vagando pelo mato? Em 2015, uma inovadora empresa indiana de calçados fez história ao criar o maior sapato do mundo, medindo 6,4 metros de comprimento e quase 3 metros de altura. Esse gigante dos sapatos não só chama a atenção, seu tamanho colossal é de 2.090, parecendo ter saído diretamente de um conto de fadas. Feito de couro, borracha e espuma, este enorme tênis simboliza criatividade e habilidade em seu nível mais alto. A empresa queria criar algo único para uma campanha publicitária, mas acabou estabelecendo um recorde mundial. Imagine quantas pessoas cabem dentro dele.
Este sapato monumental não só demonstra o potencial do design e da produção, mas também atrai visitantes curiosos que desejam ver essa incrível conquista de perto. Quantos mais recordes serão quebrados por mentes criativas ao redor do mundo? Você pode imaginar que simuladores de encontros ajudam corações solitários? Um estudo surpreendente no Japão mostrou que esses encontros virtuais atraem principalmente pessoas que se sentem sozinhas e buscam maneiras de desenvolver habilidades sociais ou sentir o gosto do amor. Quando as pessoas se envolvem nesses jogos interativos, muitas vezes encontram um conforto incrível. Assim como em relacionamentos reais, esses simuladores permitem que os jogadores sintam emoções e construam conexões, mesmo que sejam apenas pixels na tela. Para muitos, passar por esses cenários românticos ajuda a aumentar a confiança, criando um espaço seguro para praticar a comunicação e a expressão emocional sem medo de rejeição. Os benefícios psicológicos, semelhantes aos encontrados em relacionamentos reais, sugerem que esses jogos podem servir como degraus para construir conexões reais. Então, talvez interagir com um simulador de encontros realmente abra caminho para interações sociais mais saudáveis. O fenômeno dos relâmpagos de Catatumbo na Venezuela é simplesmente espetacular. Essa maravilha natural ocorre sobre o Lago Maracaibo e é famosa por suas tempestades quase perpétuas, tornando a região a de maior frequência de raios no nosso planeta. Imagine estar na costa, enquanto a natureza apresenta um show de luzes deslumbrante, que pode durar até 300 noites por ano. As condições atmosféricas da área são muito favoráveis a esse fenômeno. O ar quente e úmido que sobe do Lago Maracaibo colide com o ar fresco e seco das montanhas próximas, criando o ambiente ideal para tempestades eletrizantes. Cada raio é um poderoso lembrete das incríveis forças da natureza. Os moradores consideram essas tempestades uma bênção, pois trazem chuvas essenciais para a região, sustentando tanto a paisagem quanto as comunidades que dela dependem. Além disso, os relâmpagos de Catatumbo têm um significado cultural, inspirando mitos e lendas entre aqueles que chamam essa área vibrante de lar. Portanto, da próxima vez que você pensar em tempestades, lembre-se do incrível espetáculo do poder da natureza que define a Venezuela. Vamos revelar a verdade sobre a viagem de Tom Turcich. Este aventureiro de Nova Jersey fez uma incrível viagem de 7 anos pelo mundo com sua fiel cachorra Savannah. A jornada começou quando Tom adotou Savannah de um abrigo no Texas e juntos se tornaram uma dupla inspiradora. Percorrendo milhares de milhas por diferentes continentes, eles encontraram paisagens deslumbrantes, culturas vibrantes e pessoas interessantes. Eles não só caminharam por trilhas pitorescas, mas também exploraram cidades movimentadas e praias tranquilas. Surpreendentemente, Savannah se tornou a primeira cachorra a completar uma aventura global, mostrando a força do vínculo entre um homem e seu animal de estimação. Desde montanhas majestosas até oceanos infinitos, a viagem ensinou-lhes lições valiosas sobre amizade, resiliência e a beleza do mundo. Tom documentou suas aventuras, compartilhando histórias emocionantes e fotos incríveis que atraem amantes de animais e viajantes. O que inspira tais explorações e amizades, e que histórias aguardam os futuros aventureiros. O que aconteceu com as múmias do Antigo Egito? Muitas múmias antigas não se deterioraram, mas foram usadas como remédio na Idade Média. Essa prática estranha surgiu da crença de que o pó de múmia tinha propriedades curativas mágicas. As pessoas acreditavam que os restos triturados das múmias podiam curar várias doenças, levando ao seu uso na medicina da época. Como resultado, as múmias eram moídas em pó, e essa tendência incomum reduziu significativamente o número de exemplares inteiros que podemos estudar hoje. Imagine a surpresa dos arqueólogos modernos ao descobrir a conexão entre a história e os equívocos da medicina. O que poderíamos aprender com esses restos preservados se não tivessem sido transformados em pó? Este capítulo controverso da história nos lembra de como as crenças culturais podem moldar nossa compreensão do passado, muitas vezes de maneiras inesperadas. Hoje, as múmias nos oferecem um vislumbre da vida dos antigos egípcios, mas o impacto histórico de sua exploração levanta questões éticas sobre como tratamos os restos de civilizações passadas. Prepare-se para se surpreender com os limites de velocidade do passado.
Incrivelmente, a primeira multa por excesso de velocidade foi emitida em 1896 para o Sr. Archibald W. O. Campbell, que estava dirigindo a apenas 8 milhas por hora na Inglaterra. Naquela época, os limites de velocidade eram ridiculamente baixos, estabelecidos em 4 milhas por hora nas cidades e 6 milhas por hora no campo. Esse ritmo incrivelmente lento reflete um tempo em que a ideia de um veículo motorizado ainda era nova e um pouco alarmante. Campbell dirigia uma carruagem sem cavalos, uma invenção inovadora que despertava curiosidade e cautela entre o público. Imagine a cena, uma multidão assombrada, testemunhando a primeira infração do que se tornaria as complexas leis de trânsito de hoje. Naquela época, os policiais patrulhavam de bicicleta, tornando a rara aparição de um veículo em alta velocidade ainda mais sensacional. Quando Campbell foi multado em 2 shillings, não foi apenas um aviso, era uma quantia significativa, fazendo as pessoas se virarem e sussurrarem. Este evento marcante destacou a necessidade de regulamentações à medida que os carros começaram a redefinir a viagem, moldando assim as estradas modernas que conhecemos hoje. O que mais a história revelará sobre a evolução da condução? Você sabia que no Sudão há mais pirâmides do que no Egito? Esse fato surpreendente pode te impressionar, especialmente considerando que as pirâmides egípcias são as mais conhecidas. E a grande pirâmide de Gizé atrai muitos turistas a cada ano. No entanto, no Sudão existem mais de 200 pirâmides, principalmente na antiga cidade da Núbia. Essas construções foram erguidas pelo reino de Kush, que prosperou de 1070 a.C. até 305 n.C. As pirâmides sudanesas são menores e geralmente têm ângulos mais acentuados do que suas contrapartes egípcias, o que lhes confere uma aparência única. Muitas delas ainda guardam mistérios esperando para serem revelados, enquanto a arqueologia continua a descobrir novos fatos sobre essa antiga civilização. Assim, enquanto as pirâmides egípcias estão em destaque, os tesouros escondidos do Sudão contam uma história igualmente fascinante sobre a história real da região. Não é incrível como a história revela surpresas inesperadas? Você pode se surpreender ao saber que os vulcões prosperam debaixo d'água. Exatamente. Na verdade, cerca de 70% dos vulcões da Terra estão escondidos sob as ondas do oceano, formando um reino fascinante de atividade vulcânica fora da vista. Conhecidos como montes submarinos, esses vulcões subaquáticos podem crescer e se tornar montanhas enormes, às vezes superando a altura de picos icônicos como o Monte Everest. Essa paisagem vulcânica submersa é vital para o nosso planeta, pois as erupções liberam uma mistura de gases e nutrientes nas águas ao redor, alimentando os ecossistemas marinhos e influenciando os padrões climáticos globais. Por exemplo, erupções subaquáticas espetaculares podem até dar origem a novas ilhas, como a que se formou em Tonga em 2015. Embora nossa mente frequentemente se volte para os vulcões em terra, a importância do mundo subaquático não pode ser subestimada. Cientistas estão continuamente explorando esse território oculto, descobrindo ecossistemas únicos e avaliando como essas atividades vulcânicas impactam a saúde dos oceanos e a geologia da Terra. Portanto, da próxima vez que você imaginar vulcões, lembre-se de que eles não são apenas terrestres. A grande maioria deles está prosperando sob as ondas, moldando nosso planeta de maneiras que estamos apenas começando a entender. O que realmente torna a Copa do Mundo de futebol tão popular? A Copa do Mundo não é apenas um torneio, é um fenômeno global que envolve bilhões de fãs. Acontece a cada 4 anos e mostra as melhores nações do futebol competindo pela glória. Este evento atrai uma enorme audiência, com cerca de 3,5 bilhões de espectadores acompanhando o torneio. A atenção aumenta à medida que as equipes lutam pelo prestigiado troféu, unindo diferentes culturas e criando um espírito de camaradagem entre os torcedores. Momentos icônicos como a mão de Deus de Diego Maradona e os gols impressionantes do Brasil ficaram para sempre na história do esporte. Em cada Copa do Mundo, vemos histórias incríveis de azarões e partidas inesquecíveis que mudam o curso da história do futebol. As redes sociais fervilham de emoções, enquanto os torcedores apoiam suas equipes, compartilhando sua paixão com muitos outros. Então, o que continua a fazer da Copa do Mundo o evento esportivo mais assistido do mundo? Um fato interessante sobre a Domino's na Itália. Quando a Domino's Pizza decidiu entrar no mercado italiano em 2015, tinha grandes planos: abrir 880 lojas até 2030. No entanto, as coisas não saíram como esperado.
Nos 7 anos seguintes, conseguiram abrir apenas 29 filiais, e surpreendentemente, todas fecharam até 2022. O que aconteceu? A Itália, famosa por sua rica cultura de pizza, está cheia de pizzarias locais que se orgulham de suas receitas tradicionais. Muitos italianos preferem a pizza clássica com massa fina e ingredientes frescos da região, e uma rede como a Domino's simplesmente não teve chance. A marca não conseguiu competir com os altos padrões dos amantes da pizza italianos. Este é um exemplo interessante de como até mesmo gigantes globais podem enfrentar dificuldades em mercados dominados por sabores e tradições locais. Talvez seja uma lição sobre a importância de respeitar o patrimônio culinário. Prepare-se para se impressionar com os carros de bombeiros puxados por cavalos. Nos dias anteriores aos modernos carros de bombeiros, as equipes de incêndio dependiam de veículos puxados por cavalos para responder a chamadas de emergência. Esses impressionantes meios de transporte tinham os cavalos no andar de baixo, e tanto os animais quanto os bombeiros precisavam subir escadas para acessar os andares superiores. Curiosamente, os cavalos se adaptaram surpreendentemente bem a subir escadas retas, o que levou os arquitetos a projetar escadas em espiral para facilitar sua subida. Essa inovação não apenas ajudou os cavalos a chegarem aos andares superiores dos edifícios, mas também simplificou o transporte rápido de equipamentos pelos bombeiros. Imagine a cena: corajosos bombeiros correndo pelas escadas em espiral com os cavalos amarrados, destacando como o design urbano evoluiu em resposta às necessidades tanto dos animais quanto das pessoas. A combinação habilidosa de função e design mostra uma parte fascinante da história do combate a incêndios, uma prova de que a necessidade é realmente a mãe da invenção. Por que Arnold Schwarzenegger comprou um jato particular? Em 1991, enquanto filmava O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, Arnold não só ganhou dinheiro com seu papel, mas também fez um investimento importante. Ele recebeu um salário impressionante pelo filme, mas em vez de gastar em carros caros ou casas luxuosas, decidiu comprar um jato Gulfstream 3 por 12,75 milhões de dólares. Essa compra permitiu que ele viajasse com estilo e conforto, trabalhando em diversos sets de filmagem ao redor do mundo. O jato, que era o favorito das celebridades, se tornou um símbolo não apenas de luxo, mas também da seriedade de Schwarzenegger em relação à sua carreira e negócios. Ao investir em um jato particular, ele garantiu a capacidade de gerenciar eficientemente sua agenda lotada. Para pessoas da indústria do entretenimento, esses investimentos podem ser uma forma prática de equilibrar trabalho e vida pessoal. Como essa combinação de fama em Hollywood e investimento inteligente te inspira? Os fogos de artifício têm uma história fascinante que remonta à antiga China, onde foram criados inicialmente para fins militares. A ideia era fazer barulhos altos e explosões brilhantes para assustar os inimigos. Com o tempo, esses espetáculos explosivos se transformaram de ferramentas de guerra em símbolos vibrantes de celebração. Hoje, especialmente durante o Ano Novo Chinês, os fogos de artifício iluminam o céu, encantando o público com suas cores vibrantes e padrões elaborados. As tecnologias modernas de pirotecnia trouxeram muitos efeitos, permitindo que os fogos explodissem em formas bonitas, como corações e estrelas. Eles não só trazem emoção às festas, mas também conectam as pessoas a um rico patrimônio cultural, lembrando a todos que a magia dos fogos de artifício traz alegria há séculos. Não é incrível como algo tão explosivo começou como uma estratégia militar? Por que a Mão do Deserto é tão atraente? Esta escultura monumental criada pelo artista Mário Irarrázaval tem 11 metros de altura e está localizada na árida deserto do Atacama, no Chile. Com seus gigantescos dedos estendidos emergindo da paisagem de areia, a mão é não apenas um objeto visual impressionante, mas também um poderoso símbolo da vulnerabilidade humana. Artistas como Irarrázaval frequentemente usam suas obras para provocar reflexões e emoções, e esta peça é um exemplo claro disso. Os visitantes da escultura podem interpretá-la de diferentes maneiras. Alguns veem um pedido de ajuda, enquanto outros enxergam um lembrete da fragilidade da humanidade diante da grandeza da natureza. O vibrante fundo desértico acentua sua solidão, tornando a mão ainda mais tocante. Ao ficar diante dela, é impossível não sentir uma conexão com as lutas e histórias de inúmeras pessoas. Essa combinação única de arte e natureza cria uma experiência fascinante que deixa uma impressão duradoura. Portanto, se você algum dia estiver no deserto do Atacama,
Não deixe de visitar esta escultura cativante e reflita sobre o que ela significa para você. Desvendando os mistérios das cavernas de Longjiu, essas incríveis cavernas, localizadas na China, datam de 200 a.C., tornando-se um legado enigmático da antiguidade. Foram descobertas em 1992 e esculpidas na rocha, com padrões elaborados que intrigam os arqueólogos. O mais curioso é que não existem registros históricos ou documentos que expliquem quem as construiu e por quê. Talvez tenham sido usadas para rituais religiosos, armazenamento ou até como moradias. Cada teoria acrescenta um ar de mistério e emoção em torno dessas cavernas. Pesquisadores continuam a estudar esse local único, na esperança de encontrar pistas que possam esclarecer a vida das pessoas que criaram essa estrutura incrível. As cavernas de Longjiu permanecem como um testemunho silencioso de uma era há muito passada, nos convidando a refletir sobre os mistérios das civilizações antigas. O que você acha que elas eram destinadas? Você sabia que as esponjas de vidro podem viver 15 mil anos? Esses incríveis seres marinhos não são apenas antigos. Eles estão entre os organismos vivos mais velhos do nosso planeta. Eles habitam o fundo do oceano, especialmente em áreas profundas, e pertencem a um grupo interessante chamado Porifera. Ao contrário de muitos outros animais marinhos, seus corpos são feitos de silício, o que lhes dá uma aparência de vidro. Essa estrutura única permite que eles sobrevivam em condições severas, onde poucas espécies conseguem viver. Sua longevidade significa que eles testemunharam mudanças nos ecossistemas oceânicos ao longo de milênios, tornando-os indicadores valiosos da saúde ambiental. Estudando essas esponjas, os cientistas podem entender melhor o impacto das mudanças climáticas e da poluição em nossos oceanos. Não é incrível que seres tão delicados e bonitos existam por tanto tempo, sobrevivendo a inúmeras mudanças em seu mundo aquático? Fato surpreendente sobre a felicidade da Finlândia. A Finlândia orgulhosamente mantém o título de país mais feliz do mundo há 6 anos consecutivos. Essa conquista incrível está ligada à sua cultura única e ao alto padrão de vida. Primeiro, as paisagens mágicas da Finlândia são habitadas por renas, e a lenda do Papai Noel inspira pessoas de todas as idades. Mas não é só isso. A famosa cultura da sauna na Finlândia desempenha um papel importante no relaxamento e no fortalecimento das relações sociais. Com mais de 2 milhões de saunas para uma população de 5,5 milhões, isso é parte essencial da vida finlandesa. O país também é conhecido pela excelente educação, um sistema de seguridade social confiável e um profundo respeito pela natureza, o que contribui para o bem-estar de seus cidadãos. Então, qual é o segredo da incrível felicidade da Finlândia? Você sabia que os tubarões podem dormir com os olhos abertos? Essa habilidade incrível é encontrada em algumas espécies de tubarões, permitindo que eles descansem enquanto permanecem atentos ao que acontece ao seu redor. Diferente dos humanos, os tubarões não conseguem fechar os olhos, pois não têm pálpebras. Em vez disso, possuem uma membrana protetora que cobre os olhos, permitindo que durmam sem se desconectar completamente. Durante o descanso, esses seres fascinantes muitas vezes continuam a nadar, garantindo que a água passe pelas brânquias para a respiração. Essa adaptação única os ajuda a ficarem alerta a perigos ou presas próximas. Imagine como é possível cochilar enquanto deslizam pelo oceano. Manter um nível de consciência durante o descanso é crucial para a sobrevivência deles. Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que seus hábitos de sono são tão interessantes quanto suas habilidades de predador. O que mais esses incríveis habitantes do oceano podem oferecer? A Câmara Anecoica, localizada na sede da Microsoft em Washington, é considerada o lugar mais silencioso do mundo, absorvendo impressionantes 99,99% do som. Este espaço projetado especialmente é um milagre acústico, criado para eliminar quase todos os ruídos, permitindo que os pesquisadores realizem experimentos em um ambiente perfeitamente controlado. No entanto, entrar nesse silêncio pode confundir muitos. A maioria dos visitantes consegue ficar apenas alguns minutos dentro, antes de sentir uma ansiedade esmagadora. A ausência de som ativa reações naturais do nosso cérebro, fazendo com que tomemos consciência dos sons do nosso corpo, como o batimento cardíaco ou a respiração, que em um ambiente tão silencioso podem parecer amplificados. A Câmara Anecoica não apenas testa como a imobilidade afeta a mente, mas também é um exemplo fascinante de como o som e o silêncio moldam nossa experiência.
Este ambiente único abre novas possibilidades para entender a percepção humana do som, levantando questões sobre como o silêncio afeta nossas emoções e estado mental. Você é corajoso o suficiente para passar um tempo em verdadeiro silêncio? O diamante foi realmente vendido por 57 milhões de dólares. Em 2016, o impressionante diamante Oppenheimer Blue ganhou as manchetes ao ser vendido em um leilão por incríveis 57,3 milhões de dólares. Esta magnífica pedra de 14,62 quilates não é apenas um diamante. Ela brilha com uma rara tonalidade azul, muito valorizada por colecionadores e entusiastas. O leilão ocorreu na Sotheby's, em Hong Kong, e atraiu participantes de todo o mundo, ansiosos para adquirir este tesouro requintado. Seu preço elevado fez dele a joia mais cara já vendida em leilão até o ano seguinte, quando o diamante Pink Star assumiu o título. Oppenheimer Blue, nomeado em homenagem ao seu antigo proprietário, Sir Philip Oppenheimer, é especialmente único devido à sua cor e clareza, o que lhe confere um brilho inigualável. Colecionadores sabem que diamantes assim raramente aparecem no mercado, tornando sua venda um evento marcante no mundo das joias. Você já sonhou em possuir algo tão valioso? Aqui está um fato interessante sobre seus genes e o crescimento do cabelo. Pesquisas mostram que os mesmos genes que controlam o crescimento do cabelo também afetam como seu corpo reage a diferentes estímulos. Não é fascinante? Esses genes são fundamentais, não só para saber se você tem cabelo cacheado ou liso, mas também para entender como seu corpo responde a mudanças de temperatura ou estresse. Por exemplo, quando você está ansioso, seus cabelos podem arrepiar devido a um gene que regula a reação a estímulos emocionais. Essa conexão destaca a incrível relação entre genética e fisiologia, mostrando que características que muitas vezes consideramos separadas estão, na verdade, ligadas de maneiras inesperadas. Compreender isso pode ajudar os cientistas a explorar novos tratamentos para a queda de cabelo, alergias ou até mesmo para o manejo do estresse. Quais outros mistérios nossos genes guardam? O que realmente impulsiona as inovações na memória de computador? No início da era da computação, pequenos anéis magnéticos, conhecidos como núcleos de ferrite, desempenhavam um papel fundamental no armazenamento de dados. Esses anéis em forma de rosquinha usavam magnetismo para guardar informações. Imagine fios entrelaçados por esses pequenos núcleos, cada um capaz de armazenar dados enquanto o campo magnético existisse. Essa construção inteligente permitiu que os computadores mantivessem informações sem precisar de energia constante, tornando-os incrivelmente eficientes para a época. Embora as tecnologias modernas tenham avançado muito em relação aos núcleos de ferrite, entender seu papel nos ajuda a valorizar o quanto progredimos no mundo da computação. Hoje, dependemos de modernos SSDs e armazenamento em nuvem, mas tudo começou com esses simples, mas eficazes anéis magnéticos. Não é incrível como as inovações se baseiam no passado? Prepare-se para se surpreender com a singularidade do Aardvark. Os Aardvarks são os únicos representantes restantes da ordem Tubulidentata, que os conecta a um grupo fascinante de animais, conhecido como Afroteria. Esse grupo especial também inclui elefantes e manatins, mostrando o quão diversa pode ser a evolução. Uma das características mais impressionantes do Aardvark é sua capacidade de fechar bem as narinas enquanto cava no solo em busca de formigas e cupins. Essa adaptação inteligente evita a entrada de poeira e insetos incômodos, enquanto o Aardvark procura suas guloseimas favoritas. Esses seres noturnos desempenham um papel importante em seu ecossistema, controlando as populações de insetos, o que os torna essenciais para manter um ambiente equilibrado. Então, da próxima vez que você pensar nesses animais estranhos, lembre-se de que eles não são apenas fofos. Eles também são extremamente importantes para seus habitats. Prepare-se para se surpreender com as ligações encenadas em reality shows. Em muitos reality shows populares, aquelas conversas telefônicas tensas que você vê não são tão espontâneas quanto parecem. Os produtores, muitas vezes, encenam e editam essas conversas cuidadosamente para criar a ilusão de autenticidade. Isso significa que o que os espectadores percebem como momentos emocionais reais é, na verdade, criado para aumentar o drama e a narrativa. Os produtores conectam diferentes takes e respostas, manipulando tempo e contexto para que pareça uma troca natural.
Essa abordagem mantém a atenção do público e muitas vezes resulta em uma televisão mais envolvente, mas levanta questões sobre a verdadeira natureza da realidade nesses shows. Será que estamos tendo uma visão honesta da vida das pessoas? Ou é apenas uma apresentação bem ensaiada? Os reality shows jogam habilmente com nossas expectativas, transformando ligações comuns em dramas de alto risco. Mas a que custo isso acontece para uma conexão genuína? Os aerotáxis já chegaram. Você ouviu falar do Pop Up Next? Este conceito inovador, criado em parceria entre a Airbus e a Audi, representa o futuro, onde se deslocar é tão simples quanto entrar em um veículo aéreo autônomo. O Pop Up Next combina tecnologias avançadas de aviação e transporte terrestre, oferecendo uma experiência de viagem sem interrupções. Imagine, você chega ao seu destino de carro e quando é hora de voar, seu veículo se transforma em um aerotáxi sobre as ruas lotadas. Este aparelho autônomo foi projetado para resolver problemas de tráfego e reduzir significativamente o tempo de viagem. Embora isso possa parecer uma cena de um filme de ficção científica, a tecnologia do Pop Up Next funciona graças à integração de sistemas elétricos de decolagem e pouso vertical, permitindo que ele decole e pouse em espaços limitados. Além disso, com a experiência automotiva da Audi, o design foca no conforto e em interfaces amigáveis, tornando-o atraente para os futuros viajantes urbanos. Com o crescimento das cidades, será que aerotáxis como o Pop Up Next podem revolucionar nossa forma de nos deslocar? Prepare-se para se surpreender com as placas tectônicas. Você sabia que essas enormes partes da crosta terrestre se movem a uma velocidade de cerca de 1 milímetro por semana? Isso é quase tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. Esse movimento lento, mas constante, é causado pelo intenso calor que vem do núcleo da Terra, gerando forças poderosas que empurram e puxam essas placas de pedra. Em um ano, as placas tectônicas podem se deslocar de 1 a 2 polegadas. Embora isso possa parecer insignificante em nossa escala de tempo, ao longo de milhões de anos, esses movimentos ajudam a formar continentes, criar montanhas e causar terremotos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um evento tectônico, lembre-se de que é uma pequena, mas poderosa história sobre nosso planeta, que está sempre se movendo e mudando. Não é incrível pensar como esses pequenos movimentos podem levar a enormes transformações geológicas? Acredite ou não, a IPA tem uma história incrível. O Indian Pale Ale, conhecido como IPA, não é apenas uma escolha de cerveja da moda. Ele tem raízes profundas que remontam ao século XVIII. Naquela época, os cervejeiros da Inglaterra descobriram que aumentar a quantidade de lúpulo na cerveja clara ajudava a preservá-la durante longas viagens marítimas para as colônias britânicas na Índia. O lúpulo funcionava como um conservante natural, mantendo o sabor da cerveja mesmo após meses no mar. Essa inovação inteligente resultou em um estilo repleto de sabores intensos de lúpulo e aromas cativantes, tornando-o um favorito entre os amantes de cerveja. Hoje, a IPA é celebrada pela sua diversidade, que vai de notas cítricas e frutadas a terrosas e resinadas. Cervejarias ao redor do mundo adotaram esse estilo, experimentando diferentes combinações de lúpulo para criar experiências de sabor únicas. Então, da próxima vez que você beber uma IPA, imagine essa jornada da Inglaterra para a Índia e aprecie a história em cada gole de lúpulo. Difícil de acreditar, mas estrelas cadentes não são estrelas. Na verdade, são meteoros que passam rapidamente pela nossa atmosfera. Quando pequenas pedras ou partículas do espaço colidem com a atmosfera da Terra em alta velocidade, elas se aquecem devido ao atrito com o ar. Esse calor intenso faz com que elas brilhem intensamente, criando faixas de luz deslumbrantes que admiramos no céu noturno. A maioria dos meteoros é menor que um grão de areia e se queima completamente antes de atingir o solo. Todas as noites, dezenas desses meteoros podem entrar na nossa atmosfera, criando um lindo espetáculo de luz. Você sabia que às vezes é possível ver esses meteoros durante chuvas de meteoros especiais? Eventos como as Perseidas ou Geminídeas enchem o céu com dezenas de estrelas cadentes a cada hora. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que não é uma estrela, mas sim um pequeno pedaço do espaço fazendo uma entrada impressionante. Por que a mecânica quântica fascina os cientistas? Esta área fascinante estuda o mundo das partículas menores que átomos. Imagine um universo onde partículas dançam de forma imprevisível. É isso que a mecânica quântica revela.
Os cientistas acreditam que essas partículas criam uma espuma quântica, uma ideia que sugere que o espaço não é apenas vazio, mas está cheio de atividade em escalas muito pequenas. Essa espuma quântica se comporta como um mar espumoso, onde partículas aparecem e desaparecem. Essas ideias desafiam nossa compreensão tradicional da física e da própria realidade. Ao estudar fenômenos como entrelaçamento e dualidade onda-partícula, os pesquisadores acreditam que podemos desvendar os mistérios do universo, seja explicando o comportamento das partículas ou desenvolvendo novas tecnologias, como computadores quânticos. As implicações da mecânica quântica são enormes e empolgantes. Esses processos estranhos podem abrir novos horizontes na ciência. O que realmente afeta a resistência de um carro? Na China, ocorreu um caso curioso com um Honda CR-V que, após um acidente, continuou funcionando normalmente. Esse evento chamou a atenção de engenheiros e amantes de carros. Eles iniciaram uma investigação para entender como esse veículo conseguiu seguir em frente sem danos visíveis após a colisão. Normalmente, quando os carros sofrem impactos, esperamos ver danos, como chassis quebrados ou sistemas com problemas. No entanto, o funcionamento contínuo deste CR-V levanta questões importantes sobre os padrões de segurança dos veículos e inovações no design. Será que este modelo tem uma estrutura robusta? Ou sistemas de segurança modernos foram ativados para ajudá-lo a suportar o impacto? Quaisquer que sejam as respostas, esse caso pode influenciar o futuro do design de carros e dos testes de segurança. Não é incrível o quanto podemos aprender com um único evento inesperado? Você sabia que apenas as fêmeas dos mosquitos picam? Esse fato curioso está relacionado à necessidade delas de proteínas, que obtêm do sangue para produzir ovos. Embora tanto machos quanto fêmeas comecem suas vidas na água, os machos levam uma vida mais tranquila, alimentando-se principalmente de néctar e sucos de plantas para obter energia. As fêmeas, por outro lado, voam em busca de sangue. As picadas ajudam-nas a reunir nutrientes suficientes para o desenvolvimento dos ovos. Curiosamente, as fêmeas dos mosquitos possuem partes bucais especiais, chamadas probóscides, que permitem perfurar a pele e acessar os vasos sanguíneos. Elas são atraídas pelo dióxido de carbono, calor e cheiro do corpo, o que torna algumas pessoas alvos mais atraentes. Portanto, da próxima vez que você afastar um mosquito zumbindo, lembre-se de que é uma fêmea que está picando para atender às suas necessidades reprodutivas. Preste atenção na diferença de andares entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Você sabia que os nomes dos andares em prédios nessas duas países são bem diferentes? Nos EUAs, o primeiro andar é o que você entra pela rua. Já na Inglaterra, esse mesmo nível é chamado de primeiro andar, o que pode causar confusão, especialmente quando você está tentando se localizar em hotéis ou prédios altos. Imagine entrar em um elevador em Londres, apertar o botão do primeiro andar e acabar em um andar acima do que esperava. Essa diferença surgiu por causa das influências históricas na arquitetura e na terminologia. Portanto, ao viajar entre os Estados e o Reino Unido, é bom lembrar dessa particularidade para evitar surpresas durante suas aventuras. Seja visitando um amigo ou fazendo check-in em um hotel chique, saber a terminologia correta vai te ajudar a se locomover com facilidade nesses lugares. Por que os hot dogs Nathan's nos fazem sorrir? Tudo começou em 1916, quando Nathan Handwerker abriu sua pequena loja de hot dogs em Coney Island, Nova York. Para convencer os clientes de que seus deliciosos e baratos hot dogs eram seguros, Nathan teve uma ideia engenhosa. Ele contratou homens de jaleco para comer seus hot dogs, dando a impressão de que eram aprovados por especialistas. Essa estratégia divertida e inusitada chamou a atenção e atraiu clientes para sua loja, resultando em um grande aumento nas vendas. Com o passar dos anos, Nathan's Famous se tornou um símbolo americano querido, vendendo milhões de hot dogs todo ano, nos quentes meses de verão e em grandes eventos como o concurso anual de comer hot dogs, Nathan's no Dia da Independência. A cada mordida, você não apenas saboreia um lanche delicioso, você se torna parte de uma rica história que mantém o espírito do verão vivo por mais de um século. Você consegue imaginar monumentos famosos balançando ao vento? Pode parecer surpreendente, mas até as construções mais conhecidas, como a Torre Eiffel e Arranha-Céus, podem se mover um pouco com ventos fortes. Esses edifícios são projetados para serem flexíveis, permitindo que se adaptem ao ambiente e evitem danos.
Por exemplo, a Torre Eiffel, que tem mais de 300 metros de altura, pode balançar até 15 centímetros durante ventos fortes. Engenheiros calculam cuidadosamente essa flexibilidade em seus projetos para que os monumentos permaneçam seguros e estáveis, respondendo às forças da natureza. Essa engenharia impressionante nos permite apreciar essas estruturas sem medo, destacando a incrível harmonia entre o gênio humano e os poderosos elementos do nosso mundo. Na próxima vez que você estiver perto de um monumento alto, pense em como ele dança com o vento. Quais outras maravilhas da engenharia te surpreendem? Vamos explorar a relação entre ansiedade e neurotransmissores. Estudos mostram que os transtornos de ansiedade estão ligados ao desequilíbrio de substâncias químicas importantes no cérebro, como a serotonina e o ácido gama-aminobutírico, GABA. A serotonina ajuda a regular o humor, enquanto o GABA acalma e reduz a atividade dos nervos. Quando os níveis de GABA caem, as pessoas podem sentir mais ansiedade, e tarefas cotidianas podem parecer difíceis. Felizmente, o tratamento geralmente busca restaurar esse equilíbrio através de terapias que podem incluir medicamentos ou mudanças no estilo de vida. Por exemplo, medicamentos como os ISRS podem aumentar os níveis de serotonina, enquanto outras abordagens podem ajudar na produção de GABA. Compreendendo como esses neurotransmissores funcionam, podemos entender melhor a complexidade dos transtornos de ansiedade e a importância de buscar ajuda. Seja através de terapia, exercícios físicos ou comunidades de apoio, é fundamental encontrar maneiras de melhorar nossa saúde mental. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, lembre-se da ciência por trás disso. Há uma razão biológica para como você se sente, e ajuda está disponível. Você vai se surpreender ao descobrir que o marshmallow tem uma história antiga. O marshmallow tem uma história fascinante que remonta ao Antigo Egito há cerca de 4.000 anos. Naquela época, não eram os doces macios e fofos que conhecemos hoje. Eles eram feitos do suco da planta malva misturado com mel, criando uma iguaria. Essa delícia era destinada aos deuses e à realeza, o que lhe conferia um significado especial. Ao longo dos séculos, a receita mudou bastante. Com a chegada do açúcar moderno e novas técnicas culinárias, o marshmallow se transformou em um doce macio e doce que adoramos. Hoje, seja assando-os no fogo ou adicionando às sobremesas, o marshmallow nos lembra como um simples doce pode atravessar o tempo, se adaptando e mudando. Não é incrível que algo tão simples tenha uma história tão rica? Quando você vê uma arraia ou um peixe-espinho logo após o nascimento, pode parecer que eles estão enrolados, bem apertados em suas nadadeiras. Essa estratégia esperta de sobrevivência ajuda esses seres vulneráveis a se protegerem de predadores até que possam entrar no vasto oceano. Logo após o nascimento, eles permanecem escondidos, o que os protege de peixes famintos e outras ameaças. Assim que ganham força para nadar, eles rompem essa proteção e vão para águas abertas. Essa adaptação incrível mostra como a natureza se preocupa com a sobrevivência e ressalta a importância de locais seguros em momentos críticos da vida dos animais marinhos. Então, da próxima vez que você pensar nos pequenos habitantes do oceano, lembre-se de como os primeiros passos deles são essenciais para a vida na água. Você sabia que o nome científico dos preguiças, Bradypus, significa pata lenta em grego? Esse nome reflete bem a essência desses seres incríveis, conhecidos por seus movimentos extremamente lentos. Os preguiças passam o tempo no alto das árvores da América Central e do Sul, passando a maior parte da vida devorando folhas e descansando. O ritmo lento deles não é apenas uma característica estranha, é uma estratégia de sobrevivência. Ao se mover devagar, os preguiças economizam energia, o que é muito importante, já que sua dieta à base de plantas fornece uma quantidade limitada de calorias. Além disso, seu estilo de vida relaxado os ajuda a evitar predadores, como onças e águias. Então, da próxima vez que você ver um preguiça, lembre-se de que seu modo de vida lento e tranquilo os protege há milhões de anos. A natureza não é incrível? Um fato interessante sobre percevejos. Esses insetos incômodos existem há milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Imagine só, enquanto os dinossauros caminhavam pela Terra, os percevejos já estavam se tornando conhecidos por sua resistência. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições permitiu que eles sobrevivessem ao longo da história, até se instalando nas casas humanas.
Os percevejos se alimentam principalmente do sangue de seus hospedeiros e podem ficar meses sem comida, o que só aumenta sua resistência. Eles desenvolveram várias táticas de sobrevivência, desde o corpo achatado, que permite se esconder em pequenas fendas, até a habilidade de se reproduzir rapidamente. Hoje, apesar dos esforços para controlá-los, esses persistentes invasores estão reaparecendo em muitos lugares. Então, toda vez que você ouvir alguém reclamar de uma picada de percevejo, lembre-se de que eles compartilham a história com uma espécie que rasteja pela Terra há muitos anos. O que você acha dessa história assustadora? O que aconteceu quando camelos vagaram pelo deserto do Texas? No século XIX, o governo do Zelentarexua decidiu que camelos poderiam ser ideais para transportar tropas em terrenos difíceis do Texas. Eles realizaram experimentos com esses animais únicos como parte de uma iniciativa militar, mas o projeto com camelos não atendeu às expectativas. Em vez de alcançar os objetivos propostos, os oficiais decidiram soltar os camelos. Essas criaturas majestosas não apenas desapareceram no deserto. Em 1856, tornaram-se estrelas inesperadas de uma nova tendência de entretenimento em San Antônio: lutas de camelos. As pessoas se aglomeravam para assistir a esses espetáculos incomuns, que geravam tanto entusiasmo quanto indignação na sociedade. Embora as lutas de camelos possam parecer estranhas hoje, elas destacam um período fascinante da história americana, quando ideias não convencionais eram exploradas. Imagine uma multidão animada torcendo por camelos em vez de esportes mais tradicionais. Este capítulo inusitado nos lembra como a história pode tomar rumos inesperados, mesmo com as melhores intenções. Você consegue imaginar como era diferente a paisagem do Texas naquela época? Você acha que tubarões são perigosos? As máquinas de snacks podem te surpreender. É difícil acreditar, mas as estatísticas mostram que você realmente corre mais risco de se machucar ou até morrer por causa de uma máquina do que por um tubarão. Segundo pesquisas, cerca de 13 pessoas morrem a cada ano após serem prensadas por esses aparelhos, enquanto ataques de tubarões resultam em cerca de 5 mortes por ano. Como isso acontece? As pessoas frequentemente inclinam ou balançam as máquinas tentando pegar snacks presos, e nesse momento, o pesado aparelho pode tombar, causando ferimentos graves. Essa estatística chocante nos lembra de sermos mais cuidadosos perto desses dispositivos do dia a dia. Então, da próxima vez que você quiser um lanche, pense 2 vezes antes de empurrar a máquina de snacks. Quem diria que essas máquinas poderiam representar um risco tão grande em nossas vidas cotidianas? Você já imaginou beber café feito de fezes de elefante? Na Tailândia é produzido o café mais caro do mundo, conhecido como café elefante. Essa bebida única é feita através de um processo surpreendente, onde os grãos de café são comidos e digeridos por elefantes. Depois que os grãos passam pelo sistema digestivo do elefante, eles são coletados das fezes, limpos e torrados, resultando em um sabor rico e suave. O preço desse café ultrapassa $5.000 por quilo. A fermentação que ocorre no estômago do elefante quebra as proteínas dos grãos, que normalmente tornam o café amargo. Esse método inusitado, na verdade, melhora o sabor do café, tornando-o favorito entre os apreciadores ao redor do mundo. O café elefante não é apenas uma bebida, é uma experiência que combina a beleza da natureza com a alegria de saborear. Pronto para experimentar esse café diferente? Você já considerou a ideia de carregar o celular com urina? Acredite ou não, a urina humana contém minerais como potássio e sódio, que podem ser usados para gerar eletricidade. Essa ideia incrível vem de cientistas que buscam maneiras de usar resíduos para produzir energia. Na verdade, cerca de 2,5 copos de urina podem fornecer energia suficiente para carregar um smartphone por aproximadamente 3 horas. Embora isso possa parecer um pouco desagradável, destaca o potencial incrível dos recursos naturais. Pesquisadores estão desenvolvendo células de biocombustível que podem converter a energia química da urina em energia elétrica. No entanto, é importante notar que usar urina como fonte de energia não é prático para o carregamento diário de celulares. Mesmo assim, essa abordagem inovadora nos dá uma visão sobre soluções energéticas sustentáveis para o futuro. Quais outros recursos naturais poderíamos usar para alimentar nossos dispositivos? Será que há tantos guaxinins na Alemanha? Este país abriga a maior população de guaxinins fora da América do Norte. A história dessas criaturas travessas começou quando foram trazidas intencionalmente para a reprodução com fins de pele.
no meio do século XX. Alguns guaxinins escaparam corajosamente, enquanto outros foram soltos. Eles se adaptaram rapidamente ao novo ambiente, encontrando abrigo tanto nas florestas quanto nas cidades. Hoje, estima-se que mais de 1 milhão de guaxinins viva na Alemanha. O sucesso deles é impressionante, mostrando como os animais podem prosperar em ambientes desconhecidos. No entanto, isso preocupa os ecologistas, pois a população de guaxinins pode impactar a fauna local e os ecossistemas. Com suas patas ágeis e natureza curiosa, os guaxinins se tornaram uma visão comum nas cidades alemãs, revirando o lixo e encantando os moradores. Não é surpreendente ver um animal norte-americano vivendo tão longe de sua terra natal? Você vai se surpreender ao descobrir que os relacionamentos online estão em alta. Em 2017, 19% das noivas disseram que conheceram seus parceiros por meio de plataformas online. Essa mudança representa uma transformação significativa na forma como as pessoas se comunicam e encontram o amor na era digital. O crescimento dos relacionamentos online não apenas alterou os caminhos românticos tradicionais, mas também deu origem a uma indústria próspera, avaliada em cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Sites e aplicativos de namoro se tornaram ferramentas essenciais para solteiros em busca de relacionamentos sérios. Desde conversas casuais até conexões sinceras, a internet serve como uma ponte para muitos que buscam sua metade. Com o rápido avanço da tecnologia, só podemos imaginar o quanto esses números vão crescer no futuro. Isso significa o fim dos encontros casuais em festas e cafés. Você consegue imaginar que estrelas do mar comem com o estômago? As estrelas do mar têm uma forma incrível e única de se alimentar, que as diferencia da maioria dos habitantes do oceano. Quando uma estrela do mar encontra um petisco saboroso, como uma mexilhão ou uma concha, ela usa seus braços fortes para abrir a concha com cuidado. Mas o mais surpreendente é que a estrela do mar pode empurrar seu estômago para fora da boca. Esse estômago externo então entra na concha e libera enzimas digestivas especiais que transformam os órgãos internos da presa em líquido. Assim que a pequena refeição está completamente digerida, a estrela do mar puxa seu estômago de volta, absorvendo todos os nutrientes necessários. Essa habilidade incrível permite que as estrelas do mar se alimentem de animais maiores do que suas próprias bocas, mostrando adaptações impressionantes à vida sob as ondas. A natureza não é incrível? Descubra o poder da inteligência emocional para melhores relacionamentos. A inteligência emocional, ou EQ, é uma habilidade importante que ajuda você a reconhecer e entender suas emoções e as emoções dos outros. Imagine poder perceber quando um amigo está triste ou feliz. Essa habilidade oferece ferramentas para reagir corretamente e fortalecer conexões. Pessoas com alto EQ costumam ter sucesso na vida pessoal e profissional, pois se adaptam facilmente a situações sociais. Elas conseguem se colocar no lugar do outro, resolver conflitos de forma calma e se comunicar de maneira eficaz. Seja acalmando uma conversa tensa no trabalho ou apoiando alguém próximo, a inteligência emocional desempenha um papel fundamental. Não se trata apenas de sentimentos, é sobre entender o contexto emocional ao seu redor. Em um mundo onde empatia e colaboração são valorizadas, desenvolver sua inteligência emocional pode levar a relacionamentos melhores, mais sucesso e até mais felicidade. Então você está pronto para aumentar sua consciência emocional e se aproximar das pessoas ao seu redor? No Sri Lanka, é proibido tirar selfies diante das estátuas de Buda ou exibir tatuagens com sua imagem. Essa lei reflete o profundo significado cultural e religioso do budismo no país, onde cerca de 70% da população professa essa fé. O governo implementou essas regras para proteger a dignidade e a santidade das imagens de Buda, pois muitos acreditam que tais ações podem ser desrespeitosas. Essas leis se aplicam tanto a turistas quanto a moradores locais, e os infratores podem enfrentar sérias consequências, incluindo multas ou até prisão. O Sri Lanka é famoso por muitos locais magníficos e sagrados, como o Templo do Dente e várias antigas estupas. Respeitar os costumes e crenças locais durante as viagens é extremamente importante. Então, se você visitar esta bela ilha, lembre-se de seu rico patrimônio e evite ultrapassar os limites. Pronto para explorar o Sri Lanka com respeito? Você sabia que os cães podem detectar condições médicas? Essa habilidade incrível está relacionada ao seu olfato extraordinário, que é estimado ser de 10.000 a 100.000 vezes mais sensível que o nosso.
O treinamento de cães para reconhecer problemas de saúde, como diabetes ou certos tipos de câncer, se tornou uma área interessante de pesquisa. Por exemplo, os cães podem ser ensinados a perceber mudanças no cheiro de uma pessoa que indicam baixos níveis de açúcar no sangue, permitindo que eles alertem seus donos ou cuidadores. Além do diabetes, alguns cães especialmente treinados podem detectar células cancerígenas durante exames regulares, captando compostos orgânicos voláteis específicos. Essa conexão única entre humanos e cães mostra o quão valiosos nossos amigos peludos podem ser. Imagine viver sua vida cotidiana com um companheiro leal que não só traz conforto, mas também ajuda a cuidar da sua saúde. Não é incrível? Você já percebeu um cheiro estranho na urina depois de comer aspargo? Esse fenômeno curioso acontece por causa de substâncias químicas específicas, como o ácido aspartico, que se decompõe em compostos que contêm enxofre durante a digestão. É isso que cria esse cheiro característico. Curiosamente, nem todos conseguem senti-lo. A capacidade de perceber esse aroma depende da genética. Algumas pessoas têm um gene que permite perceber esses cheiros, enquanto outras não. É um exemplo fascinante de como nossos corpos e genes influenciam nossas sensações. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um prato de aspargo assado, preste atenção. Você sente esse cheiro forte ou não? Tudo depende da química do seu corpo e da sua predisposição genética única. Você não vai acreditar na verdade sobre os cogumelos. Portobello, cremini e champignon são diferentes estágios de maturidade do mesmo tipo, o Agaricus bisporus. Isso mesmo. Quando você vê esses 3 tipos no mercado, na verdade está olhando para a mesma família de cogumelos, cada um em uma fase única de crescimento. Os champignons, os mais jovens e pequenos, têm um sabor suave e são frequentemente usados em saladas e sopas. À medida que amadurecem para cremini, o sabor se torna mais intenso, tornando-os favoritos para massas e pratos fritos. Por fim, temos os grandes e carnudos cogumelos Portobello. Esses belos cogumelos, com seu rico sabor umami, são perfeitos para grelhar, ou como uma substituição substancial à carne. É impressionante como um pouco de tempo pode transformar esses cogumelos de uma forma para outra, mostrando as maravilhas dos processos de crescimento da natureza. Você já experimentou todos eles? Prepare-se para se surpreender com os fogos de artifício do Japão. Esses eventos coloridos não são apenas festas, eles têm um profundo significado espiritual. No Japão, os fogos de artifício, conhecidos como hanabi, simbolizam a beleza e a brevidade da vida. Durante o verão, cidades e vilarejos organizam shows emocionantes que iluminam o céu noturno com cores vibrantes. Diferente dos fogos de artifício comuns em outros países, os festivais japoneses frequentemente incluem música tradicional, danças e barracas de comida locais, criando uma atmosfera festiva. As pessoas se vestem com yukatas coloridos e se reúnem com familiares e amigos às margens de rios ou em parques, refletindo sobre os momentos efêmeros de felicidade, como flashes de cor no céu. Cada explosão de luz nos lembra da importância de valorizar cada momento, destacando a significância de apreciar a beleza enquanto ela existe. Você já esteve em um festival de hanabi no Japão? Você pode se surpreender. A berinjela é, na verdade, uma fruta. Embora muitos a considerem apenas um vegetal para seus pratos favoritos, ela pertence à categoria das bagas no grupo das frutas. Surpreendente, não é? Do ponto de vista botânico, uma fruta é qualquer parte da planta que se desenvolve a partir de suas flores e contém sementes, e as berinjelas se encaixam perfeitamente nessa definição. Com sua casca brilhante e roxa e sabor único, as berinjelas são amplamente utilizadas em cozinhas ao redor do mundo, especialmente na Mediterrânea e na Asiática. Elas são não apenas saborosas, mas também saudáveis. As berinjelas são baixas em calorias e ricas em antioxidantes, que ajudam a proteger seu corpo dos radicais livres. Na próxima vez que você cortar essa linda berinjela para o jantar, lembre-se de que está preparando uma baga e não um vegetal. Que legal, não é? Fato incrível sobre a arquitetura finlandesa. A igreja Tempelialkio em Helsinki é uma verdadeira joia arquitetônica, esculpida diretamente de uma rocha sólida. Inaugurada em 1969 pelos talentosos arquitetos Timo e Tuomo Suomalainen, essa igreja impressionante possui uma cúpula que encanta todos os visitantes. Seu design destaca a simplicidade, permitindo que as pessoas sintam uma profunda tranquilidade e paz.
As paredes de pedra da igreja absorvem o som, criando uma experiência acústica única durante os serviços e concertos. Muitos são atraídos por sua beleza natural, que harmoniza perfeitamente com o ambiente ao redor, tornando este lugar popular tanto para adoração quanto para turismo. Você já viu um edifício que parece pertencer à própria natureza, em vez de ter sido criado por mãos humanas? Temple Alkio não é apenas um lugar para orações, é um exemplo fascinante de como a arquitetura pode refletir o mundo natural. Você pode acreditar que o coração bombeia sangue com tanta força? Este órgão incrível não é apenas um símbolo de amor, mas também um poderoso motor do corpo humano. Todos os dias, seu coração bate cerca de 100.000 vezes, bombeando cerca de 5 litros de sangue a cada minuto. Com essa força impressionante, ele pode criar uma pressão capaz de espalhar sangue a até 9 metros de distância. Esse fluxo constante garante que oxigênio e nutrientes cheguem a cada célula, mantendo o funcionamento normal do seu corpo. O coração trabalha incansavelmente, mantendo esse ritmo sem muito esforço, nos dando vida e energia. É surpreendente pensar que um órgão tão pequeno pode ter um impacto tão grande. Portanto, da próxima vez que você sentir seu coração batendo, lembre-se de quão incrível ele realmente é. Não é incrível que esse único órgão possa fazer tanto para nos manter vivos? Pense nisso da próxima vez que sentir seu pulso. Descobrindo o conhecimento. Qual é a arma secreta do Zarpato? Zarpato é uma plataforma única que transforma a maneira de aprender. Em vez de ler páginas de texto ou assistir a longas palestras, o Zarpato reúne uma variedade de informações em vídeos envolventes. Essa abordagem inovadora se adapta ao nosso ritmo acelerado de vida, permitindo que estudantes de todas as idades absorvam conceitos importantes de forma rápida e eficiente. Imagine poder estudar temas complexos, como ciência, história ou tecnologia, em apenas um vídeo emocionante. Com o Zarpato, os usuários podem explorar diferentes assuntos sem se sentirem sobrecarregados. A plataforma não apenas fornece informações, mas também as torna vivas, com efeitos visuais e técnicas narrativas, transformando o aprendizado em uma aventura empolgante, em vez de uma tarefa monótona. Por que se contentar com métodos tradicionais de ensino, se você pode mergulhar no mundo do conhecimento com o Zarpato? Descubra as bandeiras únicas de Chipre e Kosovo. Você sabia que esses dois países mostram mapas de seus territórios diretamente em suas bandeiras? Essa é uma característica impressionante e rara que os destaca entre as bandeiras do mundo. Chipre, uma ilha no leste do Mediterrâneo, exibe um mapa de sua terra e 2 ramificações de oliveira, simbolizando a paz. Por sua vez, a bandeira de Kosovo tem um mapa dourado de seu território em um fundo azul, cercado por 6 estrelas brancas, que representam seus diversos grupos étnicos. Esses designs únicos refletem a identidade dos países e sua história, demonstrando orgulho e individualidade. A maioria das bandeiras nacionais contém símbolos, cores ou emblemas com significados profundos, mas Chipre e Kosovo vão além, mostrando literalmente suas terras. E isso ajuda a transmitir uma forte mensagem sobre sua identidade e soberania. Você já pensou em como as bandeiras contam a história de uma nação? Incrível, mas a impressão 3D realmente está mudando as missões espaciais. A NASA adotou a tecnologia de impressão 3D para transformar a maneira como os astronautas obtêm suas ferramentas. Antes, enviar ferramentas para a Estação Espacial Internacional podia levar meses ou até anos. Imagine esperar tanto por uma simples chave inglesa. Agora, com a impressão 3D, os astronautas podem criar ferramentas conforme necessário, muitas vezes em apenas algumas horas. Isso significa que, se uma ferramenta quebrar ou se precisar de uma nova, não é preciso esperar por um carregamento de suprimentos. Em vez disso, eles podem facilmente imprimir o que precisam, diretamente na nave espacial. Isso não só economiza tempo precioso, mas também torna as missões mais eficientes e flexíveis. Além disso, a impressão 3D reduz a quantidade de equipamentos que precisam ser levados na viagem, o que diminui custos e desperdícios. Não é emocionante como a tecnologia ajuda os astronautas a resolver problemas no espaço? Você sabia que os americanos gastam muito mais dinheiro em livros sobre dietas e suplementos do que em legumes de verdade em um ano? Isso pode surpreender, já que os legumes são essenciais para uma alimentação equilibrada e cheios de vitaminas e minerais.
Parece que as pessoas gostam de ler sobre alimentação saudável, mas têm mais dificuldade em colocar essas ideias em prática. Com a chegada de várias tendências dietéticas e recomendações de celebridades, muitos se empolgam com as últimas modas, em vez de simplesmente escolher produtos frescos. Essa mudança levanta uma questão importante. Estamos mais interessados na ideia de alimentação saudável do que na sua aplicação real no dia a dia. É crucial encontrar um equilíbrio entre conhecimento e ação para melhorar nossa saúde, e não apenas nas páginas dos livros. Adivinhe o que realmente move nosso arco-íris oculto? Existem cores no espectro infravermelho e ultravioleta que nossos olhos não conseguem ver, criando uma ampla gama de luz que parece uma arco-íris secreto. Podemos ver tons vibrantes de vermelho, azul e amarelo, mas há um mundo inteiro de cores além da nossa percepção. A luz infravermelha, que muitas vezes sentimos como calor, é usada em tecnologias como controles remotos e óculos de visão noturna. Por outro lado, a luz ultravioleta, que pode causar queimaduras solares, é importante para entendermos a natureza, ajudando as abelhas a encontrar flores. Esse fenômeno fascinante mostra o quão limitada é nossa percepção em comparação com a enorme variedade de cores na natureza. Imagine quanta beleza estamos perdendo. Pesquisadores estão constantemente estudando essas ondas invisíveis, revelando como muitos seres veem o mundo de maneira diferente. Quais outros mistérios da luz ainda podemos descobrir? Surpreendente, mas as choronas profissionais moldavam os funerais antigos. Em culturas antigas, como Egito, Grécia e Roma, o luto era levado muito a sério, e as famílias contratavam choronas profissionais para expressar sua dor. Essas mulheres dedicadas não apenas faziam uma encenação, elas demonstravam uma tristeza profunda, incluindo choro, gritos e batidas no peito. Essa prática destacava a importância do luto coletivo e expressava respeito pelos falecidos. Muitas vezes, quanto mais intensamente as choronas se apresentavam, mais apoio a família sentia em sua perda. As choronas costumavam usar roupas especiais e seguir rituais específicos, o que intensificava a atmosfera do funeral. Essa atenção ao luto não apenas ajudava as pessoas a se conectarem com suas emoções, mas também fortalecia os laços na comunidade, tornando a perda uma experiência compartilhada entre amigos e familiares. Portanto, da próxima vez que você pensar em sociedades antigas, reflita sobre como elas expressavam o luto e qual era o papel dessas choronas em seus funerais. Você sabia que alguns geysers podem entrar em erupção por anos? Os geysers são fenômenos naturais e incríveis, como os famosos do Parque Nacional de Yellowstone. Eles não têm um horário fixo para entrar em erupção. Alguns podem ficar silenciosos por anos, enquanto outros explodem de forma inesperada. Esse comportamento imprevisível depende das águas subterrâneas e do calor da atividade vulcânica. Mas o que torna esses lugares ainda mais interessantes são os ecossistemas únicos ao seu redor. Os campos geotérmicos abrigam diversos organismos que adoram calor e prosperam em temperaturas extremas. Esses organismos se adaptaram a viver em condições onde a maioria das formas de vida não conseguiria sobreviver, criando um sistema de vida estranho, mas belo. Desde bactérias coloridas até plantas resistentes, a diversidade de vida nesses pontos quentes demonstra a incrível adaptabilidade da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em geysers, lembre-se de que sob sua superfície explosiva existe um ecossistema vibrante esperando para ser explorado. Um fato interessante sobre o beija-flor. Essa pequena ave tropical tem uma habilidade incrível de voar para trás, algo que normalmente associamos aos beija-flores. Embora muitas aves consigam pairar ou voar em diferentes direções, o estilo único de voo do beija-flor permite que ele manobre facilmente entre as flores e em espaços apertados. Quando essa ave ágil se aproxima de uma flor, ela pode se virar no ar sem perturbar as delicadas pétalas, tornando-se uma especialista em coletar néctar. Esse voo para trás não é apenas um truque divertido. Ele ajuda o beija-flor a escapar de predadores e a enfrentar os desafios em seu vibrante habitat de floresta. Com suas cores brilhantes e movimentos enérgicos, observar o beija-flor saltando de flor em flor é um espetáculo fascinante. Não é incrível como a evolução dotou diferentes espécies de habilidades tão especializadas? Você pode se surpreender ao saber que espirrar pode quebrar ossos. Espirrar parece inofensivo, certo? No entanto, para pessoas com vértebras frágeis, devido a doenças como osteoporose ou anomalias na coluna,
Um espirro forte realmente pode causar fraturas. Isso acontece porque as contrações musculares durante o espirro geram uma pressão superior a 100 libras por polegada quadrada, PSI, o que pode sobrecarregar áreas frágeis da coluna. Embora essas lesões sejam bastante raras, elas ressaltam um ponto importante. Manter a densidade óssea é vital para todos, especialmente para aqueles em risco de lesões na coluna. Exercícios regulares, uma dieta equilibrada rica em cálcio e vitamina D, além de outros hábitos saudáveis, podem ajudar a proteger seus ossos. Além disso, adotar posturas de proteção durante reflexos inesperados, como espirros ou tosses, pode reduzir ainda mais o risco de lesões. Sempre é sábio prestar atenção ao seu corpo e tomar precauções, especialmente se você tiver problemas de saúde óssea. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se, isso pode não ser apenas um reflexo. E se eu disser que o velcro foi inspirado nos carrapichos? Em 1941, o engenheiro suíço Georges de Mestral estava passeando pela vila e notou algo estranho. Pequenos carrapichos grudaram em suas calças e na pelagem de seu cachorro. Intrigado por esse fenômeno natural, ele examinou os carrapichos sob um microscópio e descobriu suas estruturas únicas em forma de gancho, que permitiam que grudassem em tecidos e pelos com uma força impressionante. Esse momento inspirou de Mestral, que começou a experimentar com um design semelhante, usando tecido. Alguns anos depois, sua invenção do fecho de gancho e laço, agora conhecido como velcro, mudou nossa forma de prender coisas. Hoje, o velcro é usado em roupas, calçados, trajes espaciais e muito mais. Então, da próxima vez que você amarrar seu sapato, lembre-se do gênio que se inspirou em uma simples caminhada na natureza. A verdade é que o conhecimento pode nos enganar. A ilusão do conhecimento é uma distorção cognitiva fascinante, onde as pessoas acreditam erroneamente em informações que podem estar erradas, muitas vezes porque são familiares. Essa distorção pode levar a equívocos que nos acompanham, como as discussões sobre se os tomates são frutas ou legumes. Do ponto de vista botânico, os tomates são classificados como frutas, pois se desenvolvem a partir da flor da planta e contêm sementes. No entanto, muitas pessoas os veem como legumes devido ao seu sabor salgado e ao uso frequente em saladas e molhos. Isso destaca como nossas experiências passadas e crenças culturais moldam nossa compreensão do mundo. Quando permitimos que a familiaridade nos engane, podemos nos apegar a ideias erradas, ignorando informações precisas. Portanto, da próxima vez que você estiver certo sobre algum fato, pergunte a si mesmo: isso não é uma ilusão? Você sabe o que realmente causa lesões nos olhos? Um corte de papel no olho, também conhecido como lesão na córnea, pode levar a sérios problemas, como infecções ou cicatrizes. Diferente da pele, a córnea é mais sensível e cicatriza mais devagar. Por isso, até mesmo uma pequena lesão pode causar visão embaçada ou desconforto constante. Se você acidentalmente arranhar o olho, é importante procurar tratamento, pois ignorar pode resultar em secura crônica ou complicações mais graves. A sensibilidade da córnea significa que qualquer lesão, seja um corte de papel ou poeira, pode ser bastante dolorosa. Então, da próxima vez que você estiver lidando com papel ou se deparar com partículas irritantes, pense em como é importante proteger seus olhos. Com os cuidados adequados, muitas lesões oculares cicatrizam bem, mas é fundamental agir rapidamente para evitar consequências a longo prazo. Você já parou para pensar em quão frágeis são seus olhos? Você consegue imaginar 600 e 500 idiomas ao nosso redor? Hoje, no mundo, fala-se em torno de 600 e 500 idiomas, cada um com seus sons e histórias únicas. Infelizmente, quase 2.000 desses idiomas estão ameaçados de extinção, ou seja, tem menos de 1.000 falantes. Essa diminuição está frequentemente ligada ao fato de que as novas gerações optam por idiomas dominantes, como o inglês, espanhol ou mandarim, facilitando a comunicação em nosso mundo interconectado. Como resultado, idiomas nativos podem desaparecer, levando consigo ricas histórias, identidades culturais e tradições queridas. Quando um idioma morre, não desaparecem apenas as palavras. Modos inteiros de pensar e perceber o mundo também se vão. Há esforços para revitalizar idiomas ameaçados por meio de educação e programas comunitários. Como podemos trabalhar juntos para celebrar e preservar a linda diversidade de idiomas que enriquecem nosso planeta? Uma invenção revolucionária mudou nossas vidas para sempre.
Em 1989, o cientista britânico Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, uma plataforma inovadora que permitiu que usuários compartilhassem informações ao redor do mundo através de hipertexto. Imagine poder clicar em um link e acessar instantaneamente uma enorme quantidade de conhecimento de qualquer lugar do planeta. Essa inovação transformou nossa maneira de nos comunicar, aprender, comprar e nos entreter. Antes da internet, a troca de informações era muitas vezes limitada e lenta, mas agora, com mais de 4,5 bilhões de usuários, o fluxo de dados é mais rápido e eficiente do que nunca. Desde cursos online que oferecem oportunidades de aprendizado para pessoas de todas as idades, até compras no conforto de casa, a World Wide Web transformou a vida cotidiana em algo interconectado e dinâmico. Você consegue imaginar um dia sem internet, sem todos os recursos e conexões que ela oferece? Já viu um hotel em forma de árvores? O Hotel Sangha Beauty Crown, na China, é uma incrível obra arquitetônica com 9 torres que lembram árvores. Esse design único não é apenas bonito, ele se integra perfeitamente à paisagem ao redor, criando um lugar pitoresco para relaxar, que se sente como um refúgio verde. Com mais de 6.000 quartos, este hotel espaçoso oferece conforto e luxo em meio à natureza. Imagine acordar com uma vista deslumbrante da vegetação pela janela, ou passear por jardins lindamente projetados, que lembram um ambiente natural. Os hóspedes têm acesso a diversas comodidades, incluindo centros de bem-estar e atividades ao ar livre, tornando-o ideal tanto para relaxamento quanto para aventuras. É a combinação perfeita de conforto e natureza, convidando você a experimentar a tranquilidade como nunca antes. Quem não gostaria de passar uma noite entre as árvores? Você consegue adivinhar o que realmente causa o vazio cósmico? O vazio de Bootes, muitas vezes chamado de Grande Nada, é um mistério fascinante no universo. Ele está localizado perto da constelação de Bootes e é uma enorme área do espaço, diferente de tudo que já encontramos. Embora os astrônomos esperassem encontrar cerca de 2.000 galáxias em um espaço desse tamanho, eles descobriram apenas cerca de 60. Esse contraste surpreendente levanta questões interessantes sobre a natureza da estrutura cósmica. Como uma área tão vasta pode ser tão vazia? Cientistas sugerem que influências gravitacionais, a expansão do universo e a formação de grandes estruturas podem influenciar a distribuição das galáxias no universo. Esse vazio desafia nossa compreensão de como a matéria está distribuída no cosmos. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar o vazio de Bootes, podemos obter uma compreensão mais profunda do grande e complexo universo que chamamos de lar. Difícil de acreditar, mas os construtores estão flutuando acima de nós. Essas pessoas corajosas frequentemente trabalham em alturas que fariam a maioria tremer. Quando um edifício alto é construído, não se trata apenas de tijolos e aço. É um trabalho em equipe, confiança e habilidade inegável. Cada trabalhador desempenha um papel importante, seja operando guindastes, despejando concreto ou conectando vigas de aço. Seus dias são cheios de desafios, desde coordenar movimentos até seguir rigorosamente as normas de segurança. Imagine um grupo de operários a centenas de pés de altura, dependendo uns dos outros para garantir sua segurança e o sucesso do projeto. Essa incrível sinergia destaca a força da comunidade unida para alcançar grandes objetivos. Cada arranha-céu é um testemunho do que as pessoas podem alcançar quando se unem por um objetivo comum. Não é incrível como essas conquistas de engenharia simbolizam as ambições e a colaboração humanas? Por que o rádio chamou a atenção do público? No início do século XX, o rádio era visto como um remédio milagroso, fascinando as pessoas com promessas de cura e energia. Inspiradas em seus supostos benefícios, as pessoas começaram a comprar produtos como sais de banho com rádio, pasta de dente radioativa e até água com radônio, acreditando que esses itens poderiam curar doenças e aumentar a energia. Apesar de sua popularidade, muitos desses produtos continham apenas uma quantidade mínima de radiação, tornando-os principalmente ineficazes para a verdadeira cura. A atração pelo rádio foi alimentada por descobertas científicas e pela agitação da mídia, levando a um grande interesse público. Curiosamente, até hoje, alguns spas ainda promovem tratamentos com rádio, mantendo o espírito dessa época passada. É surpreendente como uma substância associada a desastres e riscos à saúde conseguiu manter tal legado. O que isso diz sobre nossas relações com a ciência e a saúde?